Sejam muito bem-vindos a mais um Afra Talks, a mais uma live aqui no Instagram, religiosamente todos os dias, em alguma hora entre 11h30 e 1h, você vai estar... Caralho, ficou foda a foto, hein? Ficou top. Você vai estar ouvindo aqui da minha parte um insight, um feedback, alguma coisa que possa contribuir aí na sua jornada empreendedora digital. Eu empreendo no digital, para quem já me acompanha aqui há algum tempo, eu empreendo no digital há 4 anos. Eu trabalho no digital há 6 anos, porque antes eu trabalhei numa empresa da Suíça, que eu já contei essa história aqui algumas vezes. E, cara, eu vou te falar, em 6 anos de digital, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Imagina daqui a 6 anos agora, a gente com inteligência artificial, a gente com uma série de novas tecnologias, o que não nos espera daqui para frente, né? E vou dizer para vocês, ainda bem que o movimento é rápido, porque quem corre atrás, quem corre atrás não, vocês já sabem, né? Quem anda na frente, quem se movimenta sai na frente. E assim, não é para todo mundo mesmo, tá tudo bem. O importante é você saber dentro da sua realidade o que você podia estar fazendo de melhor para expandir esse canal, que é o que mais cresce em todo lugar. Eu vou te falar, por que o título é Não Tem Fronteiras? Porque eu sempre empreendi em um mercado que não é o meu. Para alguns isso é um desafio maior, para outros isso é indiferente. A verdade é que tem muitas nuances entre você empreender no mercado que você já conhece, o mercado que você veio, por assim dizer, e você empreender num novo mercado, como foi o meu caso quando eu vim para a Europa, quando eu vim para Portugal. Eu vou dizer para vocês, o grande desafio na minha visão, até para o português que está aqui e quer expandir o negócio dele para outros países da Europa, como o brasileiro que está aqui o brasileiro que está aqui quer começar a vender em Portugal ou também em outros lugares da Europa. É um entendimento que é muito diferente um mercado do outro, sabe? O que vai variar mais... Olha que legal, sua mãozinha aparecendo no vídeo. O que vai variar mais são alguns pontos que estão relacionados ao código cultural e o comportamento do consumidor. Guarda esses 2 grandes pilares, código cultural e comportamento do consumidor. João, o que você quer dizer com isso? Código cultural nada mais é a forma como aquela cultura se comporta, né? Quais que são os valores dessa cultura, o que ela entende como importante, por assim dizer, num processo, por exemplo, de trabalho conjunto. Eu tenho uma empresa de serviço, né? A gente tem a parte consultiva e a gente tem a parte de agência. Em ambas as partes, o desejo do cliente é o mesmo, ele quer crescer, ele quer desenvolver, ele quer ter mais resultado. Pensa aí no seu caso, frente ao seu cliente, qual que é a principal vontade do seu cliente. Pode ser também ganhar mais dinheiro, ter mais resultado e tudo mais. Só que, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas a verdade é que a ambição de um cliente português é diferente da ambição do cliente brasileiro, que é diferente da ambição do cliente espanhol, e assim vai. Por quê? Código cultural. A forma de ver o mundo, a lente de ver o mundo é diferente. Uma vez eu vi como é que chama o autor daquele livro Seja Foda? Caio Carneiro, que ele é até sócio do Flávio Augusto e tudo mais. O Caio Carneiro falava de uma coisa que eu achei muito interessante. Ele contou no processo de compra. Ele é um dos melhores vendedores que tem, assim, do mercado digital. E ele contando que no processo de compra do apartamento dele, ele foi visitar alguns, né, você pode imaginar que eram bons apartamentos, e em uma dos lugares que ele estava visitando, o corretor de imóveis estava assim, porque aqui é uma área muito luxuosa, aqui tem isso, tem aquilo, você vai ver que os seus vizinhos não são qualquer um, blá, 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 blá. O que eu entendo disso? Aquele vendedor, ele entendeu, ele acreditou que o principal valor que o Caio Carneiro estava procurando era estar numa área bem frequentada, era status, era o luxo ali da região. Quando, na verdade, na cabeça do Caio, o que ele estava procurando era muito simples. O que ele estava procurando era um lugar que tivesse um amplo condomínio, um amplo espaço a nível de apartamento, porque ele tem 3 filhos e ele gostaria que os filhos não ficassem limitados com aquela vida de apartamento, que eles tivessem muita capacidade de atividade, que eles tivessem muita coisa para fazer. Enquanto ele estava olhando com a lente de pai, o vendedor estava falando com ele com uma lente de, sei lá, de playboy, sei lá o que seria isso, de alguém que está preocupado com status, com luxo, com o que é que seja. E aí o que aconteceu? Ele desconectou daquela oferta. Então, quando eu falo em código cultural, é não só você entender a visão de mundo do seu cliente, mas é você entender dentro da cultura dele a visão de mundo dele. Não sei se me faço entender.
Isso é bem específico. E as pessoas geralmente elas impõem a própria visão de mundo. Por exemplo, você vê a roupa colorida ali do Fábio. Na cabeça dele, ele tá super fashion. Olha lá. Não, só apareceu pro YouTube, você não apareceu pro Instagram, tá? Uma pena. Na cabeça dele, ele tá super fashion. Talvez pra mulher dele também. Por quê? Porque é a visão de mundo dele. Se eu falar que o listrado não combina com o vermelho, o amarelo com o vermelho ali que ele tá, eu vou tá desconectando da visão de mundo dele. Eu não vou estar entendendo o que ele quer transmitir. Vocês entendem o que eu quero dizer? É porque independente do negócio que você tem, independente do posicionamento que você tem, se você aprende a vestir os sapatos, como se diz em Portugal, né? Se você aprende a se colocar no lugar do seu cliente, você tem uma capacidade maior de ter sucesso. Agora, se você está constantemente querendo impor a sua visão para com o seu cliente, você vai ter maior dificuldade de transmitir essa ideia. Confirmem para mim se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Põe aí, entendido e uma... Você precisa nem da mãozinha, só põe entendido, faz sentido. Ou põe entendido ou faz sentido. O que eu quero transmitir é justamente isso. Porque assim, o digital ele realmente não tem fronteira. Eu comecei a trabalhar com digital na Alemanha. Eu trabalhei na Alemanha para mercado suíço, americano, inglês, francês, espanhol. Depois eu voltei para Portugal, comecei a empreender no mercado digital português. Depois tirei muitas formações e tudo mais alguma coisa no mercado brasileiro. Vendi no mercado brasileiro também. Então, se tem alguém que tem repertório de diferentes lugares, esse alguém sou eu. Com perdão da modéstia aqui, mas é verdade. Porque eu já vi cenários digitais de diferentes culturas, de diferentes mercados. E todos eles mudam. Então não é sobre... Às vezes eu tenho clientes que falam assim, só para explicar para vocês. Às vezes eu tenho cliente que fala assim, eu quero expandir, eu quero ir para Espanha, não é só colocar anúncio para lá? Quando ele fala assim, não é só colocar anúncio para lá, até arrepio. Porque é óbvio que não. É bem mais do que só colocar anúncio para lá. É você entender como o espanhol consome, é você entender o que ele valoriza, quais são suas principais objeções, qual que é a sua visão de mundo. É bastante coisa, não é só colocar o anúncio para lá. Vocês entendem? E a gente subestima. Eu estou dizendo que não dá para internacionalizar, é justamente o contrário do tema dessa live. Eu estou acabando de dizer que o digital não tem fronteira, mas ele não tem fronteira se você entende o comportamento do consumidor, se você entende a visão de mundo desse consumidor, se você ir para cada mercado tentando impor aquilo que é a sua visão. E toda loja faz isso, gente. A Zara aqui aceita multibanco, certo? Por quê? Porque ela entendeu que é parte do comportamento do consumidor do português. Olha um case incrível de até a coisa mais estandarizada do mundo, que é o McDonald's, ele adapta ao código cultural e comportamento do consumidor. Se você vai no McDonald's, eu estou dando exemplos do que eu já vivenciei. Eu já fui, por exemplo, no McDonald's de Marrocos. No McDonald's de Marrocos tem coisas específicas no menu que não tem em Portugal. Em Portugal, Portugal tem sopa, na Alemanha tem cerveja de 1 litro. Exemplo, só para dizer o seguinte: o McDonald's, ele é estandarizado, tem Big Mac em todo lugar do mundo. Só que ele entendeu, esse papo tá me dando fome, por mais que eu não evite o máximo fast food. Ou seja, ele entendeu que ele tem que adaptar a visão do mundo daquele lugar. E você no digital, a mesma coisa. A mesmíssima coisa. É impossível você ir com uma ideologia, com uma visão de, ok, eu vou só transcrever o que eu faço aqui lá. Fique em paz, não vai dar certo. Tá? Você realmente tem que adaptar aquilo que é o cenário daquele lugar. Então, quando eu tive esse entendimento aqui em Portugal, por que para mim foi mais fácil, entre aspas? Porque por mais que na altura lá que eu trabalhasse para essa empresa da Suíça, eu estava vivendo na Alemanha, quando eu voltei para Portugal, eu consegui virar essa chave rápido. Por quê? Porque como eu já tinha tido contexto universitário aqui, enfim, a minha namorada é portuguesa e tudo mais, eu consegui encaixar, fazer essa chave virar logo e comecei a entender, ok, isso é o que o português valoriza, é essa forma de consumir, é essa forma de ver o mundo. As coisas começaram a andar mais rápido. Por quê? Porque eu uso isso a meu favor. Porque pensa só, gente, se você é um português que entende do mercado espanhol e vende para a Espanha, e dentro da sua área o Portugal é valorizado, como foi o meu caso, porque o digital, o Brasil é valorizado, você acaba, querendo ou não, sendo o melhor dos dois mundos, concorda? Por que você acaba sendo o melhor dos dois mundos? Porque você vem do lugar onde o nível de maturidade é alto, ok? Onde o nível de maturidade é alto naquela sua área, mas você tem a capacidade de transcrever para a realidade do lugar que você está. Foi exatamente o que eu fiz, foi exatamente o que funcionou para mim,
E é o que eu sei que funcionaria para qualquer um de vocês que tivesse com a ideia de usar meios digitais para atingir mercados estrangeiros. Até o próprio português. Por exemplo, eu tenho uma clínica e eu anuncio para portugueses que moram fora de Portugal. Eles adaptam a comunicação para esse público, mesmo sendo português, porque eles sabem que a forma de consumir do AVEC, que se chama aqui, né, é diferente, porque ele vem aqui no verão, ele quer fazer mais uma coisa, quer ir no dentista, quer fazer um check-up geral, quer fazer algum procedimento estético, quer comprar, quer não sei o quê, porque lá ele ganha dinheiro, só que ele não gasta lá, porque lá que eu digo é Luxemburgo, Suíça, o que é que seja, porque tem um preço médio bem mais alto, e aí ele volta aqui e aproveita para fazer as coisas aqui. Então quem é esperto aproveita essas ondas. Você não vai almoçar não, mano? Já. Só terminar de fazer o upload aqui. Fechado. Então, isso é interessante, porque a gente fala de código cultural, eu estou falando de país, né? Falando de fronteira física. Mas se você olhar no escopo das próprias empresas, você sabe que toda empresa, enfim, com um mínimo de nível de maturidade, ela também se preocupa com a própria cultura. E o que é a cultura? É muito parecido. A cultura é a visão de mundo também da empresa. Então, agora a gente está bem mais vezes presencial. Isso é bem interessante estar mais vezes presencial, por quê? Porque é mais fácil incutir cultura. Eu sempre fui alguém que acreditou muito no remoto, tá? Porque te dá liberdade de contratar pessoas que são especialistas na própria área de forma globalizada, você não precisa se limitar à região geográfica para contratar, correto? Te dá uma série de liberdades. Só que a verdade é que quando a gente está mais vezes presencial, o que a gente consegue fazer é incutir mais essa cultura, é estar em sinergia maior, porque a gente está ali fisicamente, a gente está discutindo ideias, a gente está ponderando assuntos, a gente está passando uma visão que por vezes ali pelo Slack, né, no remoto a gente não consegue. Então ter adotado esse sistema híbrido, não é híbrido porque vem cá 3 vezes por semana e o resto está em casa, é híbrido porque a gente tem gente em São Paulo, a gente tem gente no Rio de Janeiro, a gente tem gente em Lisboa, então acaba por ter que existir esse nível aí de sinergia para que o trabalho flua. Eu sei que a maior parte de vocês que estão empreendendo, ou vocês são eu empreendedor, né, que é a empresa de uma pessoa só por enquanto, ou vocês de certa forma trabalham no físico e já é um negócio mais tradicional. Tá tudo bem, o importante é você ter uma visão de construção de cultura, você ter uma visão de entrega de valor, de forma a todo mundo remar na mesma direção. Para todo mundo entender, olha, eu faço parte desse barco e eu ajudo a remar nessa direção. Porque ninguém mais quer ser robô. A gente está numa era, principalmente a geração ainda antes da minha, é uma geração do propósito. Se não vê propósito nas coisas que faz, se a gente olhar um baby boomer, que são pessoas de 50 anos ou mais, essa galera ela queria ter casa própria, carro próprio e estabilidade. Agora, a minha geração não. A minha geração é a geração do todos, né, Henrique? Geração do todos, tem cada coisa na minha geração, mas assim... É brabo. É brabo, né? É foda. Mas assim, a verdade é que... Por quê? Porque, querendo ou não, a gente está na geração mais facilitada de todos. A geração Baby Boomers é uma geração pós-guerra. É uma geração onde o pai desses Baby Boomers passou por mais crise do que tudo. Passou por 2 guerras mundiais, crise pra caramba. Os próprios Baby Boomers, quem é do Brasil, passou por inflação a 200%, a congelamento de conta, a golpe militar, a ditadura militar e depois... Entende? Foi muita coisa que eles passaram. E querendo ou não, a gente passa por muita coisa a nível de leverage tecnológico. Se vocês imaginarem... o Henrique acabou aqui de imprimir uma fotinha nossa aqui no escritório. Top demais. Isso aqui é uma tecnologia que na época há 10 anos atrás, isso aqui não existia. A própria tecnologia que eu estou falando aqui com vocês, né? Foi um salto gigantesco. Eu lembro de quando eu comecei a usar a internet, era internet de escada, né? Era internet, tipo assim, a gente ficava torcendo para funcionar. Hoje em dia tem internet em todo lugar, tipo, é muito rápido a nível tecnológico. Só que do outro lado cria-se muita facilitação. A gente está na época a gente está um botão de tudo que a gente quer. A gente quer pedir, se eu quisesse comer um japonês agora, eu desligava a live e já pedia no Glovo, né? Galera que é solteira tem um catálogo de gente no Tinder. Galera que precisa se deslocar pede um motorista, que é o Uber. Então, tipo assim, é uma geração de facilidades. Só que tem uma frase que eu gosto muito que é assim: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, que criam homens fortes e... Então assim, muito também do que eu vivi na minha vida, eu sou extremamente grato por causa disso, porque eu acredito que me deu estofo, é difícil me deixar preocupado, sério, a Beatriz sabe disso, meus irmãos sabem disso, meu time sabe disso,
É difícil me deixar preocupado. Porque assim, preocupado com o quê? Porque quando você tem uma mentalidade que tudo se resolve, é muito relativo você se preocupar a sério. Mas aconteceu não sei o quê. Então, venho com problemas maiores. Ontem eu estava no podcast, né? O Pode Tudo da Priscila. Depois vocês olhem aí no YouTube, Pode Tudo, bem legal. E aí? E ela me perguntou assim, qual foi a grande virada de chave de fazer o Ironman? Sabe qual que foi a real grande virada de chave de fazer o Ironman? É o seguinte, é que pelo nível de resiliência, pelo nível de esforço, pelo nível de disciplina mais lifestyle que uma prova dessa exige, você relativiza muita coisa. João, o que você quer dizer com relativiza muita coisa? Eu falei isso no podcast, eu falei assim, a grande sacada para mim fazer o Ironman é que é assim, que me vem um problema, eu falo assim, você acha que isso é um desafio? Já fiz o Ironman, isso não é um desafio não. Isso aí desafio é você nadar 3 km. Isso aí tá fácil, vocês entendem o que eu quero dizer? Por isso que é muito bom você mesmo se impor desafios físicos, mentais, intelectuais, o que é que seja, porque você começa a relativizar as coisas da vida, que elas parecem fáceis. Sabe uma coisa que acontece muito quando você começa a viajar com consistência? Você começa a ver o mundo como um bairro. Então quando eu falo que o digital não tem fronteira, se você tem uma cabeça globalizada, você não tem dificuldade de se imaginar vendendo para a China. Agora, se você está dentro da bolha do Brasil ou dentro da bolha de Portugal, você tem dificuldade de se imaginar vendendo para a China, para os Estados Unidos, para a França, para a Espanha. Você tem dificuldade, porque parece distante. Então como é que você encurta isso? Isso deixa de ser distante. Você encurta isso relativizando, tendo experiência, construindo cada vez mais repertório em tudo que você faz, tornando as coisas mais simples, porque na verdade a simplicidade é a realidade. Ontem eu falava à noite, na live da noite, a simplicidade ela é das coisas mais poderosas que tem. A simplicidade é das coisas mais poderosas que tem, porque é para ser simples, é para ser fluido, é para ser próspero. A gente que dificulta as coisas, eu te garanto, a gente que torna as coisas difíceis. Eu tenho exemplos claros na minha vida de pessoas que poderiam ter uma vida super fluida, super tranquila, super exponencial, mas estão constantemente ansiosas, deprimidas, o que é que seja, porque não deixam fluir, porque estão constantemente impedindo que o processo natural aconteça. Eu realmente acredito que a alta performance, a prosperidade, a capacidade energética, ela é natural, ela é fluida, mas a gente está sempre lá com bloqueios mentais, fazendo com que as coisas sejam mais difíceis do que elas realmente são. João, mas como assim empreender, abrir uma empresa? Deus me livre de ter que pagar salário. Te contar, é multiplicar talento, é multiplicar tempo. Qual pagar salário? Quando você multiplica talento e tempo, o talento e o tempo se pagam. Você está pagando salário, não. Você está construindo uma ferramenta de oportunidade para que pessoas boas exponenciem aquilo que elas são boas. Agora a pessoa fica, Deus me livre de pagar salário. É porque você é fraco. É que você não entende o jogo de exponenciar talento, é que você não entende o jogo de canalizar energia, é que você não entende o jogo de construir cultura, e aí você tem medo. É só por isso. João, você é muito ofensivo, você fala como se você soubesse muito. Eu não sei muito, mas eu sei o que eu já fiz. E hoje eu tenho 12 pessoas trabalhando comigo, que gostaria de ter 120. Por que significa ter 120? Significa que eu construí uma estrutura que ela exponencia tanto, que ela acelera tantas pessoas, que ela gera tanto valor, que ela é capaz de retornar em valor monetário algo que justifique ter 150 pessoas remando para o mesmo lado. Faz sentido o que eu estou dizendo? Vocês ficam muito tímidos. Manda aí, faz sentido, se fizer sentido para você. Eu estou aqui com uma vista brutal para a cidade do Porto e vou dizer para vocês, é muito foda Portugal, viu? Muito foda Portugal, tão pequeno com tanta coisa bonita, né? Quem tá aqui sabe. Mas isso eu queria trazer essa mensagem forte, assim, no sentido de que as fronteiras a gente coloca na nossa cabeça. As fronteiras, elas geograficamente podem ser destruídas se você entender o jogo do código cultural e do comportamento do consumidor, e você começa a ter resultados, um atrás do outro, se você entende esse jogo. Eu estou muito ansioso por conhecer determinados lugares que eu ainda não conheço e que eu sei que vão transformar
vão expandir minha cabeça para transformar o mundo num bairro cada vez menor. Vai, João, como assim um bairro cada vez menor se você vai estar visitando mais lugares? Cada vez menor justamente por causa disso, porque você vai, mapa de mundo. Sabe que o conceito de mapa de mundo, mapa mundo, ou não, mapa mundi é o mapa no globo. Agora, mapa de mundo é as suas próprias experiências, que é o seguinte, por vezes você passa por processo, eu contei a história do Ironman, né? Por eu ter vivenciado aquilo, quando eu passo por determinados desafios, eu olho no meu mapa de mundo e falo assim, porra, eu já fiz o Ironman, vou fazer uma maratona daqui a 2 semanas, eu já escalei meu primeiro negócio no digital, eu já expandi meu network para além de fronteiras, já tive resultados expressivos nisso, naquilo, estou construindo um relacionamento maravilhoso com uma mulher incrível, tenho uma família incrível, blá 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 blá, mano. Aí eu olho para esse mapa de mundo, acesso esse mapa de mundo e vejo assim, isso aqui me mete medo? Não me mete medo. Então expanda o seu mapa de mundo. João, não entendi ainda o que é o meu mapa de mundo. O seu mapa de mundo é a sua biblioteca. Continua sem entender, João, o que é a sua biblioteca? Eu te falei que quando eu pulei de paraquedas, uma das principais sensações que eu tive como alguém que tem medo de altura foi que esse medo ele foi jogado no lixo. E aí quando eu chego assim perto de uma sacada, que antes me dava uma puta aflição, ainda existe alguma aflição, mas não é nada demais, porque eu já tive a sensação de me jogar no avião. Isso aqui é biblioteca. Eu vou lá, altura. Aí vou lá na biblioteca, tiro o livro. Ok, altura. Já conheço a altura de 4.000 metros. Você entende o que eu quero dizer? Ou se não, um desafio de um processo de expansão da empresa. Aí eu vou lá dentro de todos os processos de expansão que a gente já fez. Na biblioteca, tiro aqui. Tá feito. Então, quanto mais experiência você compra, quanto mais coisas você vive, mais repertório você tem. Quanto mais repertório você tem, maior a sua biblioteca. Quanto maior a sua biblioteca, menos coisa te mete medo. Menos coisa te deixa atordoado, por assim dizer. Só que você precisa ter um controle mental forte, um controle mental absoluto. Se você tem a cabeça fraca, você pode ter um baita repertório. Você vai ter bastante dificuldade em acessar esse repertório. Eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade do que eu estou querendo passar aqui nessa live. Realmente não sei se vocês estão conseguindo entender a profundidade. O que eu quero dizer é, a melhor coisa que você pode fazer, mais do que um diploma, mais do que experiência XPTO de empresa, é você ter experiência de vida e de desafios de diferentes áreas, porque isso aumenta a sua biblioteca. Isso te deixa até com uma frequência mais alta, com uma energia mais forte. Porque se, cara, você já fez tanta coisa, aí vai nego que nunca fez nada te criticar, te meter hate, fazer, você não tá nem aí. Você não tá nem aí, você se conhece, sabe quem que você é. Eu atendo muita gente, né? Porque eu também faço muita reunião comercial aqui da empresa e tal, atendo muita gente. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte. Cara, são diferentes tipos de história. Estou atendendo hoje eu atendi uma máquina empresarial que fatura 24 milhões de euros aqui em Portugal. Você vê que ela tem todo um repertório empresarial e ela gostava de se jogar no digital, mas ela tem medo, porque quando ela vai na biblioteca dela do digital, ela não tira nada ainda. Então ela precisa crescer em experiência nessa área para se sentir mais confiante nessa área, mas tudo que ela já fez em outras áreas abastecem essa biblioteca mais rápido, porque cria uma coisa que é uma associação neural, que é isso é parecido com isso. Então, construir uma estratégia digital, qual é a distância disso para uma estratégia empresarial? Entende? E, por falar em digital, a gente vai estar batendo muito nessa tecla, tanto de estratégia quanto de escala, no Digital Connect, que é o evento que vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro no Porto. Então, quando acabar nessa live, vai no link da minha bio e compra o seu ingresso, porque depois quando acabar, já acabou, que é realmente bem limitado. Eu entendi, me ajudou a tomar decisões. Que top, porque dá pra sentir, saca? Eu não sei explicar pra vocês, mas é como se desse pra sentir, ok, somos 10 pessoas aqui, 11 comigo, dá pra sentir que algumas pessoas estão na mesma frequência do que eu tô dizendo, estão entendendo exatamente o que eu tô dizendo e associando às próprias experiências, e outros estão pensando ainda o que eu estou fazendo nessa live. Mas quando você encaixa essa frequência e você vira essas chaves, já faz pagar, já faz valer a pena esse tempo
incutido aqui em assistir a live, tirar alguns insights, pensar como que isso é aplicável na minha realidade. Eu fiz isso a minha vida toda e ainda faço. Em curso, mentoria, mastermind, quer que seja. Eu vou em busca de resolver uma questão por vez. Uma questão por vez, desbloquear isso e ir para o próximo nível. E eu estava falando para vocês sobre evento, né? Sobre o que vai ser passado ali no Digital Connect. Eu tô bem animado, porque assim, vai ser bem seletivo o evento, vai ser com conteúdos, com uma narrativa muito bem construída para transformar a cabeça de vocês. E, por exemplo, amanhã eu vou estar palestrando, vai ser no sábado na verdade, mas amanhã eu vou estar no evento do Ericsson, que é o de social media, o Plug, e eu estou muito contente com o nível de movimento que está sendo gerado nesse mercado, né? É de novo na lógica do digital não tem fronteiras. Quanto mais iniciativas a gente tiver de alto nível, atenção, de alto nível, né? Não é iniciativa capenga não, mais a gente aumenta o nível de consciência do mercado todo sobre o que esse canal pode fazer na vida das pessoas, na vida de cada um de vocês. Então, assim, uma das grandes viradas de chave para mim foi estar em ambientes certos. Então, eu recomendo vividamente que você esteja no Digital Connect, porque o pau vai quebrar lá. Eu adoro evento. Eu não gosto de organizar evento, porque dá um puta trabalho, mas eu adoro a entrega do evento. Também vou estar no evento, Kátia. Boa, dona Kátia. Vai aprender bastante lá. Com certeza fazer conexões, desbloquear aí algumas coisas, vai ser... A ideia, eu sempre, atualmente, né, de um ano pra cá, comecei a ver as coisas sempre no escopo de 10 anos. E eu fico imaginando o Digital Connect em 10 anos, o que a gente já não vai ter construído a nível de impacto. Porque eu deixei de ser um cara dinheirista já há algum tempo. João, o que você quer dizer com isso? Um cara que a principal função do projeto era gerar determinado lucro. Obviamente que tem que estar lucro, porque tem que se pagar e tem que investir no próximo e tudo mais. Mas eu comecei a olhar para o coeficiente de impacto. O que eu chamo de coeficiente de impacto? Capacidade de transformar vidas. Capacidade de transformar vidas, tá? Então, quanto maior o coeficiente de impacto, maior a minha energia para entregar aquilo. E por falar nisso, eu tenho que ver com a minha design aqui sobre a palestra de amanhã, se já está encaminhado. Mas me digam, algum de vocês vai no evento desse final de semana? E assim, são eventos complementares, né? Se você vai no Plug e vai no Digital Connect, você está criando um canhão aí de repertório digital. E parabéns por isso. Parabéns por isso. Porque eu não sou bairrista não quero tudo para mim não. Eu sei que a nossa iniciativa é para impactar, mas eu sei que tem outras iniciativas impactando bastante e fico muito contente com isso. Fico mesmo muito feliz com isso. E todas essas lives que eu faço aqui, bidiárias, uma de manhã, uma no final do dia, o objetivo é muito simples. O objetivo é mesmo já aquecer esse impacto. Obviamente que a gente não entra em profundidade em temas aqui, porque não tem nem recurso para isso. Aqui é um bate-papo, é uma conversa, é para aumentar o nível de consciência, é para já ativar para algumas coisas. Mas o mais surreal é mesmo a gente ver o quanto que as pessoas estão cada vez mais engajadas nesse processo, o quanto que as pessoas estão cada vez mais entendendo que, tipo assim, cara, eu vou tocar o terror, vou usar essa ferramenta para fazer o que tem que ser feito. Anda cheio de força nas lives, é isso aí, meu amigo. Ô Rui, já há cerca de... Ô Léo, quanto tempo que eu faço live, você sabe? Há quanto tempo? De meses? Meses. Acho que você começou em julho. Em julho, né? Já tem pelo menos uns 3, 4 meses que eu faço live, ô Rui. Só que o mais interessante é o seguinte... O que eu percebi? Eu percebi uma coisa que eu falei para vocês outro dia, que é quando você põe pressão, você faz um negócio chamado comprimir o tempo. O que é comprimir o tempo? Eu quero ficar bom em transmitir um conhecimento estruturado e cronológico e bem passado assim através dessa ferramenta. Eu falei assim, ok, vou começar a fazer live para treinar isso. Só para vocês entenderem. Começar a fazer live para treinar isso, para gerar valor, para realmente tentar impactar isso. Se um daqui já sai impactado e com to-do list, já venci aqui. E aí eu falei o seguinte, eu pensei o seguinte, ó, o que eu pensei? Eu falei assim, ok, vou fazer uma live por dia, nos dias da semana, porque eu também preciso dedicar tempo à família, outras coisas. E vou fazer uma live por dia e não vou parar. Eu vou até 100 lives. Aí, beleza. Já bati as 100 lives. O que eu fiz? E aí, o que vocês acham? Pô, bati as 100 lives, sosseguei, né? Dobrei. Bati as 100 lives, dobrei. Falei, ok, agora eu vou fazer 2 por dia. Tô fazendo 2 por dia, meio-dia e 8 horas da noite.
João, pra que isso? Tipo, isso nem colabora com o seu engajamento. Deixa eu te contar, fica tranquilo, o objetivo não é engajamento. O objetivo é gerar valor e manter a consistência na geração de valor. Se eu ponho um desafio de fazer 2 lives por dia, é igual de treinar 2 horas por dia no Ironman. Como é que as coisas se conectam, gente? Tá aí. O cara que é capaz de treinar quase 2 horas por dia para fazer um Ironman, você acha que ele não é capaz de fazer 2 lives por dia sem negociar isso? Finalmente minha pausa no trabalho foi ao mesmo tempo que sua live. Aí que eu ia já caminhar daqui a pouco para uma finalização. Vou ter que continuar gerando valor aqui depois desse texto. Bem atiçado. Tamo junto, Rui, tamo junto. Mas é isso, você comprime o tempo quando você põe intensidade nas coisas. Não tô falando que você tem que entrar num burnout, não. Isso aqui pra mim é entretenimento. Eu adoro pensar num tópico e trazer para vocês e trocar uma ideia. Eu saio com mais energia do que eu entrei. Até faz as lives enquanto puxa as ferros. Enquanto puxa ferro não, mas enquanto pedalo sim, viu? Outro dia quase que eu liguei a live pedalando, mas eu falei assim, eu já tava meio bufando. Aí eu falei assim, não, melhor parar, tomar banho e fazer a live. Aí eu parei, tomei banho e fiz live. Mas com certeza vai rolar aí um dia, pelo menos na esteirinha, trocando uma ideia com vocês, estilo Paulo Musi. Mas é justamente sobre isso, gente. Comprimir o tempo é colocar volume. Se você quer ter resultado, põe intensidade. Não negocia isso. E eu vou te falar uma coisa, não seja um cara acostumado a falhar. Se você está com dificuldade, armado em Beto, última coisa é Beto. Se você está com dificuldade em manter a consistência em alguma coisa, vá por partes, não coloca tipo assim, então eu vou começar a acordar às 5 horas da manhã e depois põe no snooze lá, põe no intervalo. Não faz isso, sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque você começa a explicar aí para esse gordão que você tem aí no seu cérebro, para esse procrastinador que eu também tenho no meu, que fala assim, não, para que fazer live hoje? Para que? Sobre a cena do banho. Tá, já entendi, de tomar banho e fazer live, em vez de fazer sujo mesmo, é verdade. E aí, ao invés de eu ouvir essa vozinha procrastinadora que fala assim, para que fazer live hoje? Hoje eu já corri. Tem delay mesmo. Hoje eu já corri. Eu corri o Canidelo todo ali. Hoje eu já fiz 8 km. E aí, isso também não é negociável. Aí o que acontece? Seu cérebro começa a entender que com você não tem negociação. Agora, se você põe snooze, se você fala assim, eu ia correr, mas não vou correr. Eu ia fazer live, mas não vou fazer live. Não. É melhor você não botar tantas metas ao mesmo tempo do que você começar a negociar com a sua cabeça. Porque senão o seu cérebro vai falar assim, isso daí logo desiste. Fica tranquilo que isso daí logo desiste, então ele que se foda. Deixa ele achar que vai fazer. Não, vou correr uma meia maratona. Seu cérebro. Seu cérebro rindo. Tipo, vai correr sim. Fica tranquilo que ele vai. Gente, nem se empolguem muito. Ele vai fazer 3 dias e daqui a pouco já era. Eita, 8 km brabo. Nada, velho. 8 km é pra soltar a musculatura. Vou fazer uma maratona daqui a 2 semanas. Eu tenho que correr 7, 8, 12, 7, 8, 15, 8, 10, 21 e fazendo essa progressão. Então não dê oportunidade do seu cérebro negociar com você, tá? Põe metas menores, começa a fazer o que tem que ser feito e ele faz. Seu cérebro vai começar a entender, que o cara manda bem, o cara faz o que ele se propôs a fazer, ele tá, entende? Em vez de radical, novo ano, por isso que eu odeio meta de ano novo, mano, esquece isso, meta de ano novo. Começou janeiro, eu vou tocar o terror. Não, segunda-feira, a maior parte dos planos, eles são postergados para segunda-feira e não são feitos. Se vê alguma coisa na sua cabeça que você quer começa agora, se possível começa agora. Juro, se possível começa agora. Se não, amanhã de manhã. Se você colocar para segunda-feira, já começa. Esse aí negocia sempre. Esse aí fala que vai acordar e não acorda. Esse aí fala que vai fazer e não faz. Então, não negocia. Por que eu me coloquei a meta de fazer 2 lives por dia? Porque eu sei que eu consigo. Hoje eu tenho um jantar à noite com um cliente e vai pegar bem no horário da live. Quando eu estiver voltando de Braga, eu vou ligar a live no carro. e começar a falar. Inclusive, galera que acompanha mais, me manda sugestão de tópicos que vocês querem abordar, que a gente troca essas ideias. Me mandem no direct tópicos que vocês querem abordar. Mas tudo isso para dizer o quê? Não tem que ser negociável. Faça o que você sabe que não vai negociar. Tá? Tem gente que fala assim, agora eu vou começar a produzir conteúdo e vai ser 2 posts por dia e eu vou tocar o terror e não sei o que. Aí começa, 2 posts por dia no primeiro dia, 2 posts por dia no segundo dia, 2 posts por dia no terceiro dia, no quarto dia já é 1 post, no quinto dia já não tem mais post. Faça o que você consegue cumprir. Ok?
não negocia. A Fabiana mandou um F. Não sei o que é o F. Construa em cima do seu F, Fabiana. Mas a principal mensagem que eu queria passar com a questão do digital não ter fronteiras, e aí a gente foi para um caminho já de outros assuntos que são complementares, é com essa ideia de entendimento, de que as coisas se encaixam quando você constrói experiência suficiente do lugar, entende o código cultural dele, como as pessoas se comportam, o que elas valorizam, você começa a ter capacidade. Fala sobre melhorar a oratória. Peraí que eu pulei o Jean aqui. Uma pergunta, já que é raro estar por aqui, quando acha que é bom momento, quando acha que é um bom momento parar com o trabalho convencional, ter uma reserva de dinheiro, estou desenvolvendo minha skill? Eu vou te trazer alguém para responder aqui, alguém que é especialista em transição de carreira. Fica aí. É você mesmo. Cheguei. Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para você. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. Senta aí. A pergunta do Jean aqui, deixa eu tirar o fone. Tá me ouvindo? Ô Jean, confirma se você tá ouvindo aqui a pergunta dele. Deixa eu botar mais pra cá. Aqui, ó. Uma pergunta. Já que é raro estar por aqui, quando acha que é um bom momento para fazer o que ele quer, sair do trabalho convencional? Tenho uma reserva e estou desenvolvendo as minhas skills. Ou seja, transição de carreira, eu falei assim, eu vou trazer alguém aqui que fez isso, saiu do corporativo, foi pro empreendedorismo, dá um feedback aí do que você acha que ele deve fazer. Eu acho que ter uma reserva financeira já é quase que meio caminho andado. Um erro muito comum é a gente projetar o cenário perfeito para fazer a transição. Ou seja, tem alguns elementos que a gente só vai aprender fazendo, só vai aprender na jornada. Então, por exemplo, a segunda parte disso que tu falou, que tem a ver com desenvolver skill, o desenvolvimento da skill ele só acontece quando a gente entra em campo, então não tem jeito. O que eu considero como extremamente relevante e importante é sempre olhar para o teu momento de vida, olhar para a tua capacidade de arriscar, né? Eu não sei do teu contexto, né, familiar, por exemplo, mas a gente sempre tem que avaliar quais são as pessoas que dependem da gente, qual que é a nossa capacidade de arriscar. Então, trazendo um pouco do que eu fiz, por exemplo, na altura que eu fiz uma transição, primeiro é fazer uma transição num momento bom, onde a gente está bem de cabeça, fazer uma análise de quem depende da gente, né? Quando eu fiz, eu não tinha filhos, por exemplo, então isso conta. E segundo é nunca tentar encontrar o cenário perfeito para fazer a transição, porque eu gosto sempre de falar que trata-se muito de uma transição de modelo de trabalho, né? A gente tem um modelo de trabalho, existe uma diferença entre emprego e trabalho, e a gente, provavelmente aconteça contigo, com todo mundo que está no corporativo, a gente está acostumado a emprego, né? Onde a nossa autonomia para decidir as coisas que a gente vai fazer é uma, onde a nossa capacidade de comandar as coisas é uma, onde o nosso potencial de contribuição ele é relativamente limitado, a gente está sempre enquadrado num cargo, numa organização, a questão política conta muito e tudo mais. E quando a gente começa a empreender, a nossa autonomia ela é infinita, ao mesmo tempo que os desafios, né, de ter uma autonomia também são infinitos. Tem uma frase que eu gosto muito que é: quando a gente começa a empreender, nos tira um chão, porque a gente literalmente para de ter uma receita recorrente, para de ter algumas seguranças, mas também nos tiram o teto. Ou seja, a gente não tem mais limites para, enfim, para performar e a partir daí é um momento que, para fechar aqui, que tem que ser muito claro para ti, empreender é a materialização de assumir responsabilidade. Por quê? Porque todo o teu resultado vai estar conectado à tua capacidade de produzir, de se desenvolver, de impactar. É diferente quando a gente está no emprego, por exemplo, o nosso salário ele vai entrar de qualquer jeito, se a gente tiver um potencial de contribuição pequeno, enfim. Só que quando a gente está empreendendo, não. Quanto mais a gente se capacita, quanto mais a gente está próximo de pessoas que podem contribuir, quanto mais a gente está com a cabeça boa e preparada, quanto mais alinhado está a nossa expectativa, mais conectado com o resultado vai estar. Então é proporcional. Então por isso que eu disse, é a materialização da autorresponsabilização, né? A gente... Eu adoro isso, porque, tipo assim, quando depende só de mim, é uma visão que eu tenho, quando depende só de mim, é quando eu tô confortável. Exato. Se eu ficar condicionado aqui
a que um chefe vai dizer ou deixar de dizer, eu já começo a ficar... Sabe a aflição que a galera tem de... mas agora depende de mim... E se, sabe, eu fico com essa aflição se depender do outro, entendeu? Exatamente. E o que você sentiu, até para construir pro Jean, o que você sentiu que foi, tipo assim, o maior medo que você teve no momento que você pediu demissão e falou assim, agora eu vou tocar o terror sozinho? Tem um termo que se usa muito em transição que é o salto de fé, né? Então a gente realmente pula de um lado do muro pro outro sem saber o que tem lá do outro lado. Pois. Então essa sensação e eu sempre digo que essa sensação da incerteza, da dúvida, é justamente os elementos que te moldam como empreendedor. Porque o fato de tu te atirar pro outro lado do muro sem saber o que está lá, certamente tu pode ter uma surpresa negativa ou positiva, independente. Não existe experiência ruim, tudo é experiência. Quando a gente começa a empreender, tudo a gente bota na conta da experiência e do aprendizado. As boas, que legal, o que eu fiz que eu tenho que fazer de novo. As ruins, o que eu não preciso, que eu não posso fazer de novo. Então tudo é experiência. Não tem experiência boa, experiência ruim. É experiência. Experiência boa, produtiva. Eu tava o repertório que eu tava falando pra vocês, que é você conseguir acessar essa biblioteca depois, frente ao que você já viveu e que já é seu. Você só vai lá e busca a informação e depois atira para resolver o problema ou o desafio que você tiver. Mas qual que é o nome dele? É o Jean. Jean é o seguinte, tem que se organizar minimamente, mas não pode ficar paralisado, encontrando o cenário ideal. Tem que analisar a tua capacidade de arriscar e tem que entender que tudo na vida é cíclico e tá tudo bem se eventualmente tu fizer um movimento, esse movimento não for perfeito no início, o mercado de trabalho vai estar aberto para ti, tu é uma pessoa que te dedica, faz tuas coisas, não passa ninguém para trás, tá sempre com gente boa, não vai faltar oportunidade de trabalho para ti. Se por um acaso, dentro dessa análise, tu perceber que tu tem uma capacidade de arriscar, usa ela, porque muitas vezes o tempo vai restringindo a nossa capacidade de arriscar. Quando eu comecei a empreender, quando eu saí do Brasil, eu usei esse mesmo mindset, que eu tenho alguma capacidade de arriscar, eu tenho mercado, se der errado eu consigo voltar e tudo mais, tenho. Então usa, porque às vezes a gente fica 2-3 anos pensando em fazer, e aí quando vê, tem uma surpresa grata da vida. Coisas, né? Nasce um filho, acaba um relacionamento, começa um relacionamento, e isso tudo vai tirando um pouco da nossa capacidade também. Então tem que executar também. Brutal. Obrigado pela contribuição. Boa sorte aí, Jean. Conta com a gente também. Abraço. Boa, Jean. Boa. Depois você troca umas ideias aí com o Fábio, que o bicho é especialista no assunto, porque ele não só fez isso com maestria, mas como realmente já acompanhou outros processos, tá? João, você tem sócio? Se sim, como escolher sócio com sabedoria? Estou cogitando isso. Boa pergunta, Bia. Boa, eu tenho sócio sim, tá? A Raíssa, no caso, ela é minha sócia na agência desde que eu comecei, porque eu trouxe ela do mercado. Jean, anotei tudo aqui. Ele tem que criar um canal do YouTube. Ô Fábio, depois eu conto pra ele. Mas muito bom feedback. Bia, eu tenho sócio sim. A Raíssa, ela tem uma participação no grupo como um todo. Ela começou comigo. Ela, na altura... eu não tinha dinheiro para contratar ela, porque era muito prematuro o negócio, ela era muito especializada e ela topou vir pela uma cota parte da empresa, ela é minha sócia até hoje, tá? Sobre como escolher o sócio, eu acredito que tem que ter skills complementares, tá? A Raíssa, por exemplo, eu sou o cara das vendas, eu sou o cara da energia, do ir pro campo de batalha, o cara de liderança, eu sou esse cara. A Raíssa é de processos, ela é de tornar tudo que eu tenho de ideias e de to-do list, de bora para cima, ela transforma isso em processo, ela transforma isso em procedimento. Isso é muito poderoso. Então, Bia, só faz sentido se tiver skills complementares. Se for para repetir o que já são skills suas, não necessariamente vale a pena, mas vale pagar pelo trabalho do que acho que eu encontrei minha raiz, aí é top. Se você tiver o mesmo perfil que eu, você precisa de uma raiz na sua vida, essa é a verdade. Só que realmente, é como eu estou dizendo, tem que ser complementar, não pode sobrepor, porque equity, e depois eu vim descobrir isso, é a última coisa que a gente dá. Equity é a última coisa que a gente dá. Agora, por exemplo, o Fábio, ele é empreendedor, ele vendeu empresa no Brasil e veio morar em Portugal e investe e tudo mais. Eu trouxe ele para trabalhar comigo, entendeu? Ele desenvolveu o projeto, ele tem bonificação em cima da entrega do projeto, entendeu? É quase como se fosse um acordo de sócio também. Boa, eu tenho um perfil muito parecido contigo. Então é isso mesmo, é trazer pessoas que elas
cobrem a sua fragilidade e você cobra a fragilidade delas, ou seja, que a vantagem competitiva delas é diferente. Pessoal, vou lá almoçar então para dar tempo de almoçar. Muito obrigado, tá, por ter acompanhado aí toda a live hoje. Vamos para cima, tocar o terror, fazer o que tem que ser feito, já chegando aí no fim dessa semana, e à noite tem mais. Tamo junto, é só o começo.